Olá, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos hoje para a nossa conversa de coach, uma live não programada, mas que eu resolvi fazer. Estou indo para um cliente daqui um pouquinho. E resolvi fazer essa live porque eu quero compartilhar com vocês um case, né? Um trabalho que eu estou iniciando e que eu tenho certeza que você já se deparou com essa dificuldade. E se você não se deparou, eu tenho certeza que você ainda vai se deparar. Já aconteceu com vocês de irem para uma reunião de briefing, né? E aqui estou partindo do pressuposto que você sabe fazer uma reunião de briefing, né? Ir para uma reunião de briefing e sair desta reunião com a sensação de que você não sabe o que propor para o cliente, né? Que a empresa te relatou tantas coisas, tantas dificuldades, tantos problemas, né? Que você literalmente sai da reunião com a sensação de que agora, o que eu proponho para esta empresa? Já aconteceu com você? Quando a empresa te traz que ela tem problema com os líderes, que os líderes não se comprometem, que os líderes são desmotivados, que os líderes não entregam resultados, que os líderes têm problema com a equipe, quer dizer, ela te traz 1.500 problemas, né? E ao mesmo tempo que a gente consegue detectar vários problemas, né? É tanto problema que a gente não sabe, né? De verdade, o que propor, né? Qual proposta fazer que realmente vai atender às necessidades desta empresa, né? Eu estou indo para um cliente daqui um pouquinho que aconteceu exatamente isso, né? E olha que eu me considero boa de briefing, né? Eu consigo fazer um bom briefing, eu geralmente consigo, né, detectar muito claramente já no início, assim, qual é o problema, quais são as causas e o que resolve, né? Qual é a proposta que eu preciso fazer. Mas nesse cliente específico aconteceu exatamente isso que eu falei para você. Ele tem tantos problemas, né? E ele não sabe identificar, né? Quais são os principais problemas, o que de verdade está acontecendo. É um cliente que precisa fazer, né? Ele está no mercado, bem posicionado, mas ele precisa crescer, né? E ele não está conseguindo fazer isso, né? Pelo nível de liderança que ele tem hoje. Então, quando isso acontece, né, a melhor forma, a melhor estratégia, né, e é uma estratégia também de posicionamento extremamente diferenciada, né, é você propor um mapeamento de cultura de liderança. Não sei se você já ouviu falar em mapeamento de cultura de liderança, né? Esta é uma metodologia que nos permite mapear a liderança da empresa, a cultura de liderança da empresa e, consequentemente, né, aonde que este grupo está, quais são os pontos fortes, o que lhe falta para atingir os objetivos que a empresa necessita, né? E eu propus para esta empresa, então, exatamente isso, né? Eu disse para ela que ela estava me falando várias dificuldades, né? Que parecia que realmente, né, tinham muitas coisas para serem trabalhadas, mas que neste momento, o que melhor nós tínhamos a fazer era um mapeamento de cultura. Não sei se vocês estão escutando um barulho chato, estão cortando árvore aqui na frente, né? Então, vou falar um pouquinho mais rápido, né, para ver se não fica ruim, né, a live, o som. Mas, enfim, né, vai ser uma live curta. E para esse cliente, então, eu propus um mapeamento, né? E eu disse para ele, eu disse, olha, você está me relatando várias dificuldades, né? E para que realmente a gente e o que você deseja, o que você necessita, você realmente precisa fazer aí uma mudança de cultura, né? Nós precisamos levar o grupo para outro nível. Então, nós precisamos começar por um mapeamento de cultura, né? E eu apresentei a proposta de mapeamento. Quando a gente apresenta a proposta de mapeamento, acontecem algumas coisas extremamente interessantes na empresa. Primeiro, ela se encanta, porque essa proposta que nós apresentamos, nós já apresentamos ela com o relatório que nós vamos entregar para a empresa, né? E é um relatório com muitos gráficos, com muitas informações. A empresa se apaixona, né? Segundo,
ela percebe que nós estamos sérios na proposta que nós queremos fazer. Porque eu poderia, sem sombra de dúvida, propor alguns trabalhos, mas seriam trabalhos que talvez não fossem assertivos. Por quê? Porque eu preciso identificar quais são realmente os problemas dessa empresa, em termos de liderança, para aí sim poder propor realmente um trabalho consistente. Então, quando a gente propõe um mapeamento, a empresa se encanta, porque ela, assim, ó, quase não tem coaches que fazem mapeamento de cultura. Não sei se alguém de vocês aqui já escutou falar, né, no mapeamento de cultura de liderança. Elas se apaixonam porque elas realmente veem assim, a consistência que aquele trabalho vai trazer, e ele traz um diagnóstico, um raio-x, literalmente um raio-x da liderança, né? Tudo que esta cultura tem de positivo e todos os gaps que essa cultura tem e que devem estar impossibilitando os objetivos da empresa. Então, ela realmente se apaixona. Por outro lado, nós nos posicionamos de uma forma extremamente diferenciada. Eu diria que 99% dos profissionais que estão no mercado, né, vão para uma reunião de briefing e mesmo quando, né, ficam em dúvida do que propor, né, resolvem propor alguma coisa para não perder o projeto. E às vezes este é o pior caminho a ser seguido, certo? Então, hoje eu quis passar aqui para comentar com vocês sobre isso, de que quando você for para uma reunião de briefing e você sair desta reunião com a sensação de que não está claro, né? Essa empresa relatou muitos problemas e você fica com a sensação assim, ó, que tem que trabalhar tudo, né? Ou quando a empresa diz para você, né, ou você no briefing percebe que ela precisa fazer uma mudança de cultura, né? Estes são momentos onde nós propomos o mapeamento de cultura. E o mapeamento de cultura, ele tem uma questão que é muito interessante. Eu costumo comparar o mapeamento com quando você está com problema de saúde. Vamos imaginar o seguinte, você está com dor de estômago, né? Você vem tendo dor de estômago há muito tempo, né? Aí você toma um remédio, faz isso, faz aquilo, a dor vai aliviando. Mas até que chega um momento que aquilo começa a ficar recorrente, né? E você começa a se preocupar e você resolve ir consultar, né? Ir num médico, ir num especialista, né? O que você espera deste médico? Né? Porque você está com um sintoma, que é dor de estômago. Aí você espera, eu imagino, né, que você espere isso dele, que ele te peça exames, né, que ele te peça exames para realmente poder identificar o motivo da sua dor de estômago. Aí ele te pede vários exames. Você vai, faz vários exames, volta, né, leva todos os exames e naquela hora o médico te diz o que você tem, né? O que você tem, por que você está tendo aquilo e quais são as consequências se você não tratar aquilo que você tem. O que acontece neste momento, ainda mais se ele nos disser, né, que se a gente não tratar, as consequências podem ser sérias, ou que nós já estamos com algumas consequências. Eu não tenho dúvida alguma que você vai sair dali e vai fazer o tratamento. Por quê? Porque agora você está consciente, agora você sabe o que você tem, por que você tem e quais são as consequências. Quando o nosso nível de consciência, né, vai para este nível, não tem outra alternativa a não ser fazer o tratamento. O mapeamento exerce exatamente esta mesma função. Quando você faz um mapeamento de cultura de liderança numa empresa, não tem como a empresa não fazer tudo aquilo que você vai sugerir para ela, né? Eu brinco que tem a santa ignorância, né? E a ignorância, na verdade, a ignorância é o não saber, né? A ignorância, ela realmente é muito santa, porque enquanto a gente não sabe que a gente tem um problema, a gente deita no travesseiro e dorme tranquilamente. No momento que a gente entende que a gente tem um problema, né,
nós não conseguimos mais deitar no travesseiro e dormir tranquilamente. E é exatamente isso que acontece com a empresa, né? Quando você faz um mapeamento, né, abrangente, consistente, com profundidade. Todos os meus projetos de longo prazo partiram de diagnóstico, partiram do mapeamento de cultura, ok? Mas outra questão importante que tem aqui que eu gostaria de te falar, né? As empresas, por que as empresas relatam sintomas e não as causas? Porque esta não é a expertise dela, né? As empresas, elas são muito boas e entendem profundamente as causas dos seus problemas em relação ao seu ramo de atuação. Na área de desenvolvimento de pessoas, na área de desenvolvimento de líderes, a grande maioria das empresas não sabe realmente fazer o diagnóstico. E essa é a nossa expertise, né? E quando nós nos posicionamos desta forma no mercado, né, a empresa não tenha dúvida alguma. Fica muito claro para ela que você é um profissional diferenciado. Tanto que, né, isso que eu disse para vocês, todos os meus projetos, meus grandes projetos, né, e projetos de longo prazo, eles sempre partiram do mapeamento de cultura. E exatamente, né, para a gente poder aprofundar este tema, porque é um método, certo? Tem um passo a passo, é um método, não é ferramentas soltas, não. Tem uma metodologia de mapeamento de cultura de liderança, que eu vou estar fazendo uma aula amanhã à noite, às 20 horas, né, para a gente aprofundar neste serviço que te diferencia tanto no mercado. E se você tem por foco trabalhar com médias e grandes empresas, este é um serviço que obrigatoriamente você tem que ter na sua esteira de serviço. Este é o serviço que vai te diferenciar. Este é o serviço que vai fazer você dar um raio-x para a empresa, da cultura de liderança dela, e que vai fazer com que ela feche com você projetos de médio e longo prazo. Há pouco, né, nós tivemos uma aluna que aplicou, né, o mapeamento de cultura. E tem uma outra grande vantagem do mapeamento. Bom, quando você faz o mapeamento, na verdade, né, isso te dá muita segurança no projeto que você vai propor. Porque nós não temos bola de cristal. Isso nós precisamos entender, certo? Às vezes, os coaches vão para uma reunião, né, de briefing, fazem pouquíssimas perguntas, né, e querem montar uma proposta, e às vezes eu digo para eles, mas você não perguntou por quê? Ai, Liana, achei que se eu perguntasse, né, ia ficar como, então eu não sei. Não, nada disso, muito pelo contrário. Nós não temos bola de cristal, certo? Eu só posso fazer um diagnóstico quando a empresa me dá subsídios, e muitas vezes a empresa não vai conseguir te dar esses subsídios numa reunião de briefing, porque ela não sabe. E é exatamente aí que entra o mapeamento. E tem uma outra grande vantagem do mapeamento de cultura, né? É um projeto, é um serviço que nos dá um faturamento extremamente interessante. Hoje, a minha sugestão é que, para cada líder que vai participar do mapeamento, o investimento da empresa é R$2.000 por líder, certo? Então, se você for fazer um mapeamento numa empresa de 10 líderes, o teu faturamento só com o mapeamento são R$20.000. Liana, será que isso é possível? Eu ia contar do caso de uma aluna. Teve uma aluna que aplicou o mapeamento, ela começou a fazer um trabalho, olha que interessante como é que as coisas acontecem, né? Ela começou a fazer o trabalho numa das empresas, numa das filiais, né, dessa empresa, uma filial pequena. Ela fez um trabalho lá que foi super interessante, de coaching individual, fez o trabalho com os líderes, né? E a gerente desta filial indicou ela para a empresa, né, para a matriz. E ela foi. E era exatamente essa situação, assim, ó. Era uma empresa que tinha muitas dificuldades, mas não sabia claramente quais eram as suas dificuldades, as causas. Nunca tinha feito nada em termos de desenvolvimento também,
né? E ela propôs o mapeamento. Bom, só no mapeamento, o faturamento dela foi de 50 mil reais. E podia ter sido muito maior. É que ela não quis cobrar os 2 mil reais que eu sugeri, ela ficou com receio. Não quis cobrar, né? Se eu não me engano, ela cobrou 1.500, né, por líder. E eu disse para ela, você vai se arrepender, né? Por quê? Ela propôs, e a forma que a gente propõe, o que a gente apresenta na proposta, realmente ela é irresistível para a empresa, né? Aí depois que ela fechou, né, ela veio para mim, Eliana, eu teria fechado por 2 mil. Eu digo, então a próxima vez, quando eu sugerir valor, coloque este valor, porque eu sei do que eu estou falando, eu estou no mercado, né? Eu sei o que as empresas de verdade valorizam. Qual é o tipo de proposta que a empresa coloca o olho e diz, isso eu quero, né? Isso eu quero fazer. E ela fez o mapeamento, e a grande vantagem do mapeamento para nós e para a empresa, certo? Porque para a empresa isso é extremamente importante também. Ela terminou o mapeamento, ela fez a devolutiva, claro, porque faz parte do mapeamento. E é uma devolutiva extremamente completa. O que aconteceu? Ela fechou o projeto de desenvolvimento em mais de 100 mil reais. Então, só neste cliente, e é uma média empresa, certo? Ela fechou um projeto ao todo entre mapeamento e o processo de desenvolvimento depois em mais de 150 mil reais, né? Vejam, o mapeamento obrigatoriamente vende a continuidade, né? E por isso que ele é tão efetivo, e ele realmente é efetivo. Só que, por outro lado, o mapeamento é diagnóstico. O mapeamento por si só não faz nada. E a empresa sabe disso. E a empresa passa para um nível de consciência elevado, né? E isso faz com que ela feche os processos de desenvolvimento na sequência. Então, como eu estava dizendo, amanhã, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma aula especificamente sobre mapeamento de cultura, certo? Vai ser uma mega aula, onde eu quero mostrar para vocês como é que é este serviço, né? Quais são as grandes vantagens de você ter ele no seu portfólio. Se você quer participar da aula, quer entender, quer ter esse serviço, que no mercado são pouquíssimos coaches que tem, certo? Me chama aqui inbox, pede o link que eu te passo, porque essa vai ser uma aula exclusiva para um grupo fechado. Então, você precisa se inscrever, certo? Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem algumas perguntas. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Como faço esse mapeamento? Perfeito, Sinara. Amanhã nós vamos conversar na aula, certo? Então se inscreve, vem para a aula que nós vamos estar conversando. Vamos lá. Perfeito, Sinara. Isso, amanhã às 20 horas vai ser a aula, certo? A Cláudia falando. Liana, percebo que os líderes pensam que temos raio-x dos problemas. Nessa pressa constante que eles vivem, quais são as 5 perguntas clássicas para eles perceberem a necessidade de fechar o projeto? Cláudia, amanhã nós vamos estar conversando sobre isso na aula, certo? E você tem toda a razão, não é só os líderes e as empresas, né? Na verdade, isso é próprio do ser humano, para nós, né? Todos nós temos o sonho de ter pílulas mágicas, né? Que tenha uma coisa que a gente faça e resolva todos os nossos problemas. Nós funcionamos assim também, mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, nós precisamos entender, né? Aqui você está dizendo quais são as 5 perguntas clássicas para eles perceberem aí. Depende, Cláudia. Depende se você está numa reunião de briefing, né? Se você está numa sessão estratégica de vendas com coaching individual, né? Na verdade, tudo é um processo, né? Quando nós estamos numa reunião de briefing, né? Na verdade, não são 5 perguntas clássicas. É a condução que nós fazemos, que leva a empresa a se dar conta das suas dificuldades, né? A se dar conta das suas dificuldades e, a partir disso, elevar o seu nível de consciência e, desta forma, fechar os projetos conosco. E aqui, então, uma grande orientação é, quando nós estamos numa reunião de briefing, e o mapeamento faz isso também,
né? Nós vamos estar falando dos problemas e das consequências. É a mesma coisa sessão individual, né? Quando você está fazendo a primeira sessão de coaching para vender o processo de coaching, o foco não é na transformação, o foco é no problema e nas consequências. É isto que mobiliza empresas e líderes, certo? A dor mobiliza muito mais do que a busca pelo prazer. Mesmo quando as empresas nos procuram e nos dizem assim, eu preciso crescer, eu tenho uma grande perspectiva aí de crescimento, mas eu não estou preparada para isto. Vejam, por mais que a fala inicial seja pelo prazer, que é do crescimento, um desejo, né, ela vai fechar com você pela dor, que ela não está preparada, que se ela não se preparar, ela não vai conseguir. Certo? O grande botão de compra de empresas e de líderes é pela dor, não é pelo prazer. Certo? Não sei se eu me faço clara quando eu falo isso para vocês. Mas amanhã nós vamos ter a grande oportunidade de aprofundar muito nessa questão do mapeamento, né? O mapeamento, ele realmente, assim, ele traz grandes resultados, né? Grandes resultados para nós, para a empresa. Qual é uma grande vantagem do mapeamento para nós? A segurança na proposta que a gente faz, né? Nós fazemos uma proposta embasada, né? Embasada num diagnóstico realizado dentro da empresa, ok? Além, claro, de ser já um serviço que nos gera um grande faturamento, ok? Então, vamos lá. Quem amanhã quiser entender mais de mapeamento de cultura, quando que você oferece, como é que ele funciona, né? E por que que ele tem que fazer parte da sua esteira de serviços, me chama aqui em inbox, pede o link que eu e a minha equipe te passamos para você se inscrever. A aula é amanhã à noite, às 20 horas, ok? Um grande abraço, deixa eu ir que eu daqui um pouquinho vou estar neste cliente que eu comentei com vocês, iniciando o mapeamento, né? E este é um cliente que eu tenho certeza que é um projeto que depois do mapeamento vai se estender aí no mínimo por 1 ano e meio. Então, se você deseja realmente ter grandes projetos, né? Entrar em médias e grandes empresas de uma forma diferenciada, se posicionar em ter um alto faturamento, este é um serviço que você precisa ter na sua esteira, ok? Nos encontramos então amanhã à noite, me chama aqui, pede o link e nos encontramos amanhã à noite na aula sobre mapeamento de cultura, ok? Um grande abraço, um ótimo dia e até amanhã à noite. Tchau!